Caros alunos de Eletrónica Digital e a todos os outros estudantes que aproveitam estes vídeos também para compreender melhor os conteúdos de sistemas digitais, sejam bem-vindos à correção da prova escrita da avaliação periódica e avaliação normal da disciplina de Eletrónica Digital. Na primeira questão, são-nos dados dois números no formato hexadecimal, 89 e 5A, e pedem-nos para dizer qual o seu valor em decimal com a seguinte condição. Na linha A são números representados em binários naturais e na linha B são números representados em binários para complementos para 2. Começamos então para a linha A, em que nós temos a representação em binários naturais. Assim sendo, iniciamos o processo transformando o algarismo hexadecimal 8 em 4 bits, portanto fica 1000, e o algarismo 9 hexadecimal em 4 bits também, 1001. Portanto, para isso é muito simples, vocês podem, caso ainda não tenham essa facilidade, preencher a tabela com os 15 algarismos, os 16 algarismos hexadecimais, desde o 0 até ao 9, e depois A, B, C, D, E, F. E representar estes 16 algarismos hexadecimais no correspondentes binários. E, portanto, o número com que ficamos é este número que aparece aqui, 1001, em binário natural. Isto significa que nós não temos sinal. Ora, para transformar este número em decimal, o que é que nós temos de fazer? Vamos ver quais são os bits a 1 e vamos atribuir o correspondente expoente. Por exemplo, este primeiro 1 está na posição 0, portanto 2 levantado a 0. Depois, a posição 1 temos um 0, na posição 2 temos um 0 e vamos apenas tirar aqui este 1 que está na posição 3. Portanto, 2 levantado a 3. E por fim temos o último 1 que está na posição 2 levantado a 7. E portanto o nosso número natural será 1, 2 levantado a 0, 8, 2 levantado a 3, 128, 2 levantado a 7, somando tudo, nós temos 137. Portanto, o 89 em hexadecimal representa, em binário natural, 137. O mesmo vai acontecer para os outros algarismos hexadecimais. Portanto, o 5 é 010 e o A é 1010. Portanto, fazendo exatamente o mesmo processo, chegamos à conclusão, então, que o 5A em hexadecimal representa, em binários naturais, 90. E assim passamos, então, para a próxima linha. Na linha seguinte, é-nos informado que os números estão no formato binários inteiros complementos para 2. Ou seja, isto significa que os números passam a ter sinal, ou seja, podem ser positivos ou negativos. Pegando então na conversão feita anteriormente, que é feita exatamente do mesmo modo, sabemos então agora que o nosso primeiro bit, o bit mais significativo, é o bit sinal. Neste caso temos um 1. Ora, significa então que o nosso número é um número negativo e, portanto, estando em complementos por 2 e sendo um número negativo, temos que transformá-lo no formato sinal e valor absoluto. Para este caso, usamos a regra prática. O que é que nos diz a regra prática? Para passar um sinal de complementos para 2 para sinal e valor absoluto, ou vice-versa, no formato sinal e valor absoluto para o formato de complementos para 2, o que nós fazemos é sempre o processo seguinte. Mantemos os bits iguais até aparecer o primeiro bit a 1, neste caso é logo o primeiro bit é 1, e trocamos todos os outros bits, exceto o de sinal. Portanto, é o que nós estamos a fazer aqui. Portanto, verificamos que aqui o primeiro bit é 1, portanto, mantemos este bit a 1, e todos os outros trocamos. Por exemplo, temos aqui 2 zeros, trocamos para 2 uns, temos aqui um 1, trocamos para 0, e temos 3 zeros, trocamos para 1. E, portanto, temos agora o nosso número no formato sinal e valor absoluto. Falta então transformá-lo em decimal. De que forma? Passamos a seguinte: o meu sinal passa a ser o que está aqui, neste caso, como é um, é negativo, e todos os outros uns são do valor absoluto, devem ser retirados na respectiva posição. Neste caso, temos quase todos os bits a 1, excepto
na posição 3, portanto, 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 4, 2 levantado a 5, 2 levantado a 6. E, fazendo as contas, isto vai dar que o meu número é menos 119. No caso do número 5A, o que nós verificamos é que o 5, ao ser convertido, tem 0101 e, portanto, o meu sinal é positivo. Portanto, sendo 0, o sinal é positivo. Ora, se o sinal é positivo, o que nós sabemos é que o número em complementos por 2, o sinal sendo positivo, fica exatamente igual. Ou seja, fica exatamente igual e não há qualquer alteração face ao complementos por 2. E, portanto, o número que nós vamos obter é exatamente o mesmo número que obtivemos antes. E, portanto, está feita então assim esta questão. Iniciemos agora um novo exercício relacionado com os teoremas de álgebra de Boole. Para tal, damos a nossa função f1, que é aqui apresentada, e pedem-nos para simplificar esta função utilizando os teoremas de álgebra de Boole. Eu costumo sempre dizer aos meus estudantes que uma das formas de abordar este problema e saber qual um possível destino a alcançar é fazer um mapa de Carnot desta função, verificar qual é a forma mínima de soma de produtos obtido e, pelo menos, essa simplificação deve ser conseguida usando os teoremas de álgebra de Boole. Pelo menos, eu digo pelo menos e não total, porque nós sabemos que, mesmo tirando o mapa de Carnot, ainda é possível, por vezes, simplificar usando teoremas de álgebra de Boole. Mas, pelo menos, essa é a primeira meta que vocês devem alcançar. Aqui vamos usar a metodologia tradicional, ou seja, vamos observar o que nós temos na nossa função e começar a identificar possíveis caminhos a percorrer. Ora, nesta função, como nós podemos observar, o que salta à vista é que 4 dos termos têm o não há incluído. Ou seja, podemos colocar este não há em evidência e colocá-lo todos os restantes termos dentro do parênteses. Portanto, por exemplo, nós temos aqui não A e não B e não C. Portanto, tendo o não A em evidência fica B e não C. Tendo não A e não B fica não B. Depois, o A e B e C, como não tem no A, fica fora deste parênteses, aqui fora. O não A e B e C, portanto, o não há evidência, fica B e C. E, por fim, não A e B e não C, fica aqui o não B e não C. Ok? Ora, depois de nós fazermos este processo, verificamos o seguinte, é que nós aqui deste lado temos não B e não B, e aqui temos B e B. Então podemos colocar o não B e o B em evidência. E ao fazermos isso, vamos obter algo deste género. Ou seja, ficamos com o quê? Ficamos aqui com não B evidência, e portanto aqui ficamos com C, e aqui ficamos com 1, porque o não B está sozinho, portanto aqui fica 1. E aqui se pusermos o B em evidência, ficamos com C deste ponto e não C deste ponto. Okay? Deixamos este senhor aqui inalterado por enquanto. E, portanto, estamos a usar os teoremas e o que é que nós chegamos à conclusão? Chegamos à conclusão que C ou 1 é 1, usando o teorema de x ou 1 é igual a 1, e C ou não C também é igual a 1. Portanto, quando nós somamos uma variável com o seu contrário, usamos uma porta lógica, ele dá 1, ok? E, portanto, assim sendo, nós o que é que verificamos? Verificamos que vamos obter algo deste género. Porque depois não B e 1, como nós temos aqui qualquer variável e 1 é essa variável, nós vamos ficar aqui com não B e vamos ficar aqui com B. Ora, obtemos novamente o mesmo processo. Não B ou B, esta porta OR vai dar obrigatoriamente 1. E, portanto, vamos ficar com qualquer coisa deste género. Não há, não é? Porque não há e 1 fica não há, ou A, I, B e C. E aqui, por fim, vamos usar um teorema que nos diz o seguinte. Quando nós temos uma variável sozinha num termo de uma porta OR, de uma soma, e temos o seu contrário e qualquer coisa em outro termo, esse seu contrário vai desaparecer. Ou seja, se eu tiver x ou não x e y, isto vai ser igual a x ou y.
Ora, no nosso caso, tenho não A sozinho e tenho A e qualquer coisa do outro lado. Então vou ficar com não A ou I, B, perdão, não há ou B e C. E, portanto, esta será a, digamos, função mínima utilizando os nossos teoremas de álgebra de Boole, que depois, mais à frente, vamos ver que vai ser similar àquilo que vamos obter com o mapa de Carnot. Mas, por agora, está resolvida esta questão. Após termos a simplificada a função f1 usando os teoremas de álgebra de Boole, solicitam-nos agora que nós preenchamos a tabela de verdade da função f1 a partir da função que nos é dada. Ora, podemos fazê-lo a partir da função que nos é dada ou a partir da função simplificada que nós obtivemos anteriormente. A sugestão é que façam sempre a partir da função dada, porque caso tenham enganado na linha anterior, poderiam aqui depois criar uma função indevida. Então vamos fazer precisamente isso, e é apenas isso só, chamar a atenção que é só apenas a primeira parte do que é pedido, na segunda parte é pedido a forma canónica, que também vamos aqui fazer. Então vamos começar por observar, e vamos começar por observar que eu tenho um dos termos da minha função, sendo uma função soma de produtos, cada termo da função a função vai ser 1, porque 1 ou qualquer coisa é 1, porque cada termo que aqui aparecer, a minha função vai ter que ser 1. Ou seja, cada termo poderá ser uma, duas ou várias linhas que nós podemos ter aqui da nossa tabela. Vamos começar aqui pelo primeiro termo. O primeiro termo diz-me que o A tem que ser 0, não A, o B tem que ser 0, não B, e o C tem que ser 1. Ora, assim sendo, eu tenho o A é 0, o B é 0 e o C é 1. Então a minha função aqui será obrigatoriamente 1. Ok? Vamos então ao segundo termo. E o segundo termo só tem duas condições. É que o A seja 0 e o B seja 0. Então, quando o A for 0 e o B for 0, primeira linha, A 0 e B 0, ou o A a 0 e B 0, segunda linha, a minha função também vai ser 1. Como eu já anteriormente já tinha posto aqui um 1, já só preciso pôr aqui um 1 nesta função. Vamos ver o terceiro termo. O terceiro termo diz-me que A é 1, B é 1 e C é 1. E, portanto, estamos aqui perante o último termo aqui em baixo. A seguir temos não A, I, B e C. E, portanto, o que nós vamos ter é A é 0, B é 1 e C é 1. E, portanto, vamos ter aqui 1. Por fim, nós temos não A, I, B e C e não C. Portanto, o A é 0, o B é 1 e o C é 0. E, portanto, será este senhor aqui. E, portanto, tenho tirado todos os uns da minha função, tirados diretamente da expressão lógica que nos é apresentada. Todos os restantes que não têm nada, vou preencher com zeros, porque a função aqui será zero, porque não aparece aqui na minha função dada. E, portanto, tenho a minha tabela de verdade, está neste momento preenchida. Agora, na segunda parte da questão, pedem-nos para apresentar F1 na forma canónica. Ou seja, o que é que significa representar na forma canónica? Significa retirar cada linha da tabela de verdade individualmente, onde a função é 1. Ok? Então, fazemos precisamente isto que aparece aqui. Fazemos F1 igual a estes parâmetros. Como é que isto é feito? Então, vamos ver. A primeira linha ficará A0 e B0 e C0. A minha função é 1. Segunda linha, A0, B0 e C1. Portanto, a função também é 1. Terceira linha, A0, B1 e C0. Quarta linha, A0, B1 e C1. E, por fim, a última linha, onde a última linha da tabela, onde a função também é 1, será A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1. Portanto, esta é a minha forma canónica. É muito similar à que está em cima, apenas isso só difere que aqui não é canónico porque só tenho duas entradas. E, portanto, em todos os termos na forma canónica, eu tenho que ter as três entradas e a descrição detalhada da minha função. Okay? E com isto concluímos então a resolução desta linha, desta questão. E podemos passar à próxima. Na questão seguinte, solicitávamos que nós apresentássemos F1 na forma mínima soma de produtos, utilizando para isso um mapa de Carnot. Ora, eu já tenho aqui desenhado um mapa de Carnot e relembrar, antes de começarmos a resolver o exercício, que
deve ser distribuído as variáveis de entrada pelo grau de significância. Portanto, à esquerda fica a nossa variável mais significativa, que é o A, em cima fica a nossa variável a seguir, o B, e por fim a menos significativa, o C, em baixo. Ok? E é sempre esta a regra que devem aplicar no caso de ser 4 variáveis, não esquecer que é a esquerda, direita e cima e baixo. Posto isto, e só relembrando esta forma de construir um mapa de Carnot, há outras formas que vocês podem utilizar. Esta é a que mais comum que nós usamos nas aulas, mas há outras formas que vocês podem usar. Vamos então começar por preencher o nosso mapa de Carnot. Relembrando que nós podemos preencher o mapa de Carnot diretamente a partir da função, mas também podemos, como já fizemos a tabela de verdade na questão anterior, a preencher a partir da tabela de verdade. É exatamente o mesmo processo e exatamente a mesma coisa. Vamos fazer a partir da função. Ora, aqui começamos por o A não há, o A a 0, o B a 0 e o C 1. A minha função vai ser 1. Então aqui eu vou ter 1. Ok? Depois vou ter 1 quando o A for 0 e o B for 0. Ora, relembrar que as entradas são 0 quando não estão na linha correspondente. E, portanto, o A aqui, nestas 4 quadrados, é 0, da mesma forma que o B, nestes 4 quadrados, estão aqui à esquerda, também é 0, porque não fazem parte da linha. E, portanto, eu vou ter um 1 aqui. Ok? Depois, a seguir, tenho A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Qual é o quadrado que é visto por todas as linhas? É este quadrado aqui, portanto, eu vou ter aqui 1. Depois tenho A0, B1 e C1. Portanto, A0, B1, C1 será aqui. E por fim, vou ter não A e B e não C. Portanto, A0 será a linha de cima, B1 será esta coluna ou esta coluna e C0 e, portanto, terá que ser aqui. Ok? E mais uma vez, preencho todos os restantes quadrados com zeros. A partir do momento que eu tenho o mapa de Carnot preenchido. Falta-me então fazer o agrupamento dos uns e fazer os grupos correspondentes. Começamos sempre pelos grupos maiores. Ora, quando eu tenho um mapa de Carnot de 8 resultados, eu posso fazer no máximo um grupo de 8. Não é possível, para isso tinha que ser todos uns, então passo para o grupo imediatamente a seguir, que é de 4. Relembrar que só posso fazer grupos de potências 2. 1, 2, 4, 8, 16 e por aí fora. Então, neste caso, posso fazer um grupo de 4, que é este grupo de 4 que aparece aqui, todos juntos. Ok? E aqui, este grupo de 4 é representado por não há. Porquê que é representado por não há? Relembro que o grupo é representado pela entrada onde todos os elementos têm esse valor. Reparem o seguinte, aqui todos os elementos, o A é 0, por isso é que é não há. No caso do B, eu tenho dois elementos em que o B é 1, mas tenho dois outros elementos em que a entrada B está a 0. Então o B não pode representar este grupo. Da mesma forma para o C. Estes dois elementos no centro, a entrada C está a 1, mas os dois elementos da ponta, a entrada C está a 0. E, portanto, não podem representar. Então a única forma de representar o grupo é sendo não A. Agora, falta-me tirar este 1. Então vou fazer aqui um grupo de 2. E este grupo de 2 eu vou ter B e C. E, portanto, a minha função será F1 igual a não A, que é o grupo de roxo, ou B e C, que é o grupo a verde. E, portanto, se nós compararmos com a função que obtivemos no início deste problema, vão ver que é exatamente igual. Ou seja, fazendo simplificação, utilizando os teoremas de Algebra ou usando os mapas de Carnot, obtivemos a mesma função. E isso mostra que o nosso raciocínio está correto. Ok? E, portanto, concluímos então esta questão e poderemos passar à próxima. No exercício seguinte, pedem-nos que, a partir do mapa de Carnot de 4 entradas, façamos a função mínima soma de produtos F2. Para isso, começamos por... Nesta questão é pedido que seja construída a tabela de verdade reduzida da função F2 a partir do mapa de Carnot fornecido. A melhor abordagem para este tipo de problemas é primeiro construir a tabela de verdade normal e, a partir da tabela normal, depois construir a tabela de verdade reduzida.
Vamos então observar e vamos começar então por construir a tabela de verdade normal. Como podemos ver, vamos sempre fazer a linha a linha na nossa mapa de Carnot e construir a tabela. Na primeira linha temos um 1 e, portanto, construímos um 1, depois um 1, damos um salto este 1 e finalmente o 0. Portanto, a tabela ficará 1, 0. Na segunda linha temos 0, 0. Não esquecer que é primeiro quadrado, segundo quadrado, damos o salto para o último e voltamos para trás. E da mesma forma que fazemos isso no modo horizontal, também devemos fazer na vertical. Ou seja, primeira linha, segunda linha, saltamos para a última linha e depois é que vamos à linha intermédia, à terceira. Então, vamos lá, 1, 0, de onde quer 1, 1, 0, de onde quer 1, e por fim a última linha, onde todos os resultados são 0, temos então a nossa tabela de verdade normal construída para a nossa função f2. Ora, a partir daqui, vamos então construir a nossa tabela de verdade reduzida. E o que é que nós sabemos? Sabemos que cada conjunto de duas linhas vai originar uma linha na nossa tabela de verdade reduzida. Observemos então o quê? Qual é a variável que nós vamos reduzir? Será a variável menos significativa, que será o d. Então reparem que nestas duas linhas, A é 0, B é 0 e C é 0, que é o que nós temos aqui. E consoante o d, nós vamos dizer qual é a função. Ora, nestas duas primeiras linhas a função é sempre 1. Então vamos colocar aqui 1. No caso seguinte, isso já não é verdade. Quando o A é 0, o B é 0 e o C é 1, quando o D é 0, a função é 1, mas quando a entrada D é 1, a função será 0. Então o que nós vamos ter aqui é o contrário da nossa entrada D. Colocamos aqui não D. A seguir, exatamente a mesma coisa, não D. E a seguir, também exatamente a mesma coisa, não D. Ora, muito bem, e ainda, quando o A é 1, o B é 0 e o C é 0, que é esta linha que nós temos aqui, também temos não D. No caso seguinte, A1, B0, C1, temos aqui um de onde quer. E neste de onde quer, nós podemos dizer que o de onde quer é 1 ou é 0. E, portanto, aqui temos dois resultados possíveis. Se o de onde quer assumimos que é 0, temos D. Se o de onde quer assumimos que é 1, temos 1. E, portanto, podemos usar um de qualquer um dos outros. E, por fim, então, temos as duas últimas linhas, a função é sempre 0. E assim fica construída a nossa tabela de verdade reduzidas à função f2. Na última questão deste grupo, é solicitado que nós construamos a função f2 a partir de dois multiplexers de 4 por 1. Ora, nós sabemos que vamos usar a nossa tabela de verdade reduzida, mas como temos 8 resultados, vamos ter que usar dois multiplexers. E usando dois multiplexers, a primeira coisa que nós vamos fazer é, sem dúvida, diferenciar quando é que funciona o multiplexer de cima e quando é que funciona o multiplexer de baixo. Qual é a forma mais simples de percebermos isso? É olhar para a nossa tabela e ver que na parte de cima poderá funcionar um multiplexer de cima e na parte de baixo funcionar um multiplexer de baixo. Ora, então para isso nós temos que usar a variável, a entrada mais significativa, que é o nosso A, e quando o A for 0, funciona o multiplexer de cima, quando o A for 1, funciona o multiplexer de baixo. Ora, nós sabemos que estes multiplexers funcionam quando a entrada enable está a 0, porque vemos aqui a designação de enable a 0 e temos aqui a bolinha que nos indica que ela funciona quando está a 0. Assim sendo, o que é que vai acontecer? Quando o A for 0, primeira metade da tabela, então ligamos diretamente aqui ao nosso enable e funciona o multiplexer de cima. Quando o A for 1, queremos que funcione o multiplexer de baixo e, portanto, temos que colocar uma porta NOT para funcionar o multiplexer de baixo. E, portanto, assim estamos já a garantir que o multiplexer de cima funciona na primeira metade da tabela e o multiplexer de baixo na segunda metade da tabela. Depois de fazermos esta expansão de multiplexers, ou seja, dizer qual é que funciona quando, vamos então agora a introduzir as restantes variáveis de seleção. O nosso B vai para a variável mais significativa, portanto vai ligar ao B,
e o C vai para a entrada de seleção menos significativa, que é o A. E, portanto, neste momento já temos tanto a expansão feita como as entradas de seleção construídas. Agora, faltam-nos apenas, e só para terminar as entradas, colocar as entradas da nossa tabela nos respectivos multiplexers. Portanto, na primeira parte temos 1 ligado a 1 e, portanto, vamos ligar o nosso 5 a I0 e cá em baixo aproveitei a entrada a 1 no I1. Vamos ligar duas entradas a 0, o I2 e o I3, a ground, ou a 0, e falta-nos apenas e só, então, fazer a entrada não D. Portanto, vamos à nossa entrada D, colocar uma porta norte e fazer ligar a I1, I2, I3 e a I0 do multiplexer de baixo. Por fim, como temos o resultado em dois multiplexers, temos que juntar os resultados. Ora, isso é feito como? É feito com uma porta OR. Porquê? Porque quando funciona o de cima, o multiplexer de cima, o multiplexer de baixo está desligado, sai 0. 0 ou qualquer coisa são os resultados de cima. Quando temos A igual a 1, funciona o multiplexer de baixo, portanto o multiplexer de cima está desligado, fica 0 e, portanto, os resultados de baixo fica sempre 0 ou qualquer coisa, essa qualquer coisa. E está assim construído a nossa função F2 utilizando multiplexers. Vamos então agora considerar outro problema onde vamos utilizar flip-flops do tipo JK. Estes flip-flops têm duas entradas e a combinação dessas entradas é que dá o resultado final. Para além disso, vamos então observar, temos dois flip-flops, okay? Um Q1 e Q0, e temos duas entradas, A e B, para além do nosso relógio por funcionamento síncrono, e uma saída H, que temos que depois preencher, fazer a sua função e preencher a tabela de transições e excitação. Vamos começar então por determinar as equações de excitação dos próprios flip-flops. E começamos então pelo nosso flip-flop 1 e vamos observar então aqui que na entrada J eu vou ter uma porta OR que está ligada a Q0, portanto vou ter aqui Q0, e a outra entrada desta porta OR é negada e está ligada à entrada A, e portanto tenho aqui não há. Portanto tenho Q0 ou não há. Observando agora o K, verificamos que tenho três entradas. Portanto, tenho também o A, tenho também o Q0, portanto é similar ao que eu tenho em cima, é parecido, e tenho a entrada B negada, e portanto tenho Q0 ou A ou não B. Vamos então passar agora ao flip-flop 0. Ora, o flip-flop 0, na entrada J, temos uma porta OR. E uma porta OR que está ligada a A e a outra entrada está ligada aqui a uma porta AND. Portanto, de um lado temos A, do outro lado temos uma porta AND que está ligada a Q1 e a B. Portanto, a minha função de excitação do J0 será Q1 e B desta porta AND ou A da outra entrada. Por fim, das funções de excitação dos flip-flop, falta o Q0 e o Q0 está ligado a Q1 ou, através de uma porta OR, ou B. Falta-nos apenas e só a saída H, e essa saída H é uma porta XOR de Q1 com Q0, as saídas dos flip-flops. Lembro muito importante que a Q1 e Q0 são as saídas dos flip-flops, não são entradas do sistema, são as saídas dos nossos flip-flops. Não esquecer isso, porque muitas vezes vocês fazem esse erro. E as entradas dos flip-flops são as funções que nós acabamos de obter. Após obtermos as funções de excitação dos flip-flops do nosso circuito sequencial, é normal pedirem-nos que construamos a tabela de excitação e, posteriormente, a tabela de transição do nosso circuito sequencial. Ora, muito bem, como nós temos um circuito construído com flip-flop JK, cada flip-flop vai ter que ter
duas entradas, uma entrada para o J e uma entrada para o K. Ok? Então é isso que nós vamos começar aqui a construir. Vamos começar pela função de excitação J1, que é Q0 ou não há. Ora, o que é que isto nos vai dar? O J1 será 1 se Q0 for 1 ou o A for 0. Qualquer um dos casos, a nossa função será 1. Então, nós observamos que o A que é 0, portanto, a função é 1. O A que é 0, a função é 1. O A que é 1 dá 0. O Q0 também é 0 e, portanto, aqui será 0. E depois, quando o Q0 é 1, toda a função é 1. Na segunda metade do J1 e exatamente o mesmo processo, quando o A é 0, eu vou ter 1, ou quando o Q0 é 1, vou ter 1. No K1, a função do K1 diz-me que a função será 1 quando o Q0 for 1, quando o A for 1 ou quando o B for 0. E, portanto, fazendo isso, o único sítio onde a função é 0 é quando tem a combinação Q0, A0 e B1. Tudo o resto da função é 1 e acontece o mesmo aqui em baixo. Observando o J0 diz-me que será 1 quando a saída Q1 for 1 e a entrada B for 1, ou a entrada A for 1. E, portanto, construindo, verificamos que temos estes resultados. Por fim, o K0 na tabela de excitação, o K0 será 1 quando a saída do flip-flop 1, Q1 for 1, ou a entrada B for 1. E, portanto, nesta parte da tabela sabemos que será sempre 1, na parte de cima da tabela será alternada, porque Q1 é 0, será alternada com o B. E, portanto, temos a nossa tabela de excitação construída. Para além disso, aproveitamos e fazemos já a saída H, e a saída H diz-me que o H será 1 quando a saída Q1 fizer XOR com Q0. Ora, o XOR é a função que diz que a saída será 1 se as entradas forem diferentes. Ou seja, se Q1 for 0 e Q0 for 1, ou Q1 for 1 e Q0 for 0. No caso de ser iguais, forem ambos 0 ou ambas 1, a função é 0. E, portanto, isso vai nos dizer que nas primeiras 4 linhas é 0, porque são ambos 0. Nas 4 linhas seguintes é 1, depois será 1 e, por fim, 0. Temos então construída a tabela de excitação e fizemos também a tabela de saída. A partir da tabela de excitação, nós vamos fazer a tabela de transição. Para isso, temos que ter à mão a tabela de funcionamento do JK, que me diz o quê? Que me diz, se eu tiver o J0 e o K0 na transição de relógio positivo, eu vou ter a saída exatamente igual ao que eu tinha antes, não há alteração, no change. Quando tenho J0 e o K1, força a saída a 0. Quando tenho o J1 e o K0, força a saída a 1. E quando tenho ambos a 1, forço a saída a mudar, a comutar, a fazer um toggle. Então é isso que eu faço para cada um deles. Portanto, no primeiro caso, vejam que eu tenho J1, K1. Portanto, vou fazer um toggle. E, portanto, tendo um 0, eu vou ter um 1. No segundo caso, um 0, forço 1. 0, 1, 0, 1, forço 0, 0, 1, forço 0, e depois em ambos os casos que eu tenho aqui até aqui abaixo, tenho sempre 1, 1. Significa toggle. Como eu tinha 0, 0, 0, vou ter sempre 1, 1. Ok? E depois é pensar sempre assim. Portanto, no caso seguinte, tenho um toggle, parte de 1, vou para 0, tenho um 0, forço 1, 0, 1, 0, 1, forço 0, e depois tenho toggles sempre por aí abaixo, como eu tenho aqui 1, vou ter 0. E o mesmo para a saída, que é 0. E, portanto, procedo da mesma forma, 0, 0 mantenho, parte 0 vou para 0, 0, 1 forço 0 e por aí fora. E, portanto, construo assim a minha tabela de transição e tenho então construído e concluído este exercício. A última linha deste problema pede-nos então para construirmos o diagrama de estados do nosso circuito digital. Ora bem, temos que partir da tabela de transição e da tabela de saídas H para construirmos então o nosso diagrama de estados. E a forma de construção é muito simples. Partimos do primeiro estado, que é o estado 00, ok? Vemos em qual é o valor que tem a saída. As minhas saídas são saídas do tipo MUR e, portanto, ele vai estar a 0.
em todo o caso, e a partir daqui começamos a construir o nosso diagrama de estados. Então reparamos o seguinte, que se eu partir de 0, 0, ou vou para 1, 0, no estado futuro, ou vou para 0, 1. Portanto, tenho duas possibilidades. Ou vou para 1, 0, ou vou para 0, 1. Quando é que eu vou para 1, 0? Vou para 1, 0 quando o A for 0. Quando o A for 0, eu vou para 1, 0. Então, é isso que eu vou fazer. Quando o A for 0, eu vou para 1, 0. Quando A for 1, eu vou para 0, 1. Portanto, quando A for 0, não A, eu vou para 1, 0. Quando A for 1, eu vou para 0, 1. E é sempre assim que eu vou construindo. Por exemplo, do 0, 1, a partir do 0, 1, eu posso ir até dois resultados possíveis. Reparem, a partir do 0, 1, eu posso ir para um 1 ou ir para um 0. Um 1 ou um 0. Como é que eu distingo um do outro? Quando é que eu vou para um? Vou para um quando o B for 0, em ambos os casos, e vou para um 0 quando o B for 1. E, portanto, construo isso. E, seguindo sempre este raciocínio, eu vou verificar que tenho o meu diagrama de estados terá este formato. Chamo especial a atenção para o estado 1, 0. No estado 1, 0, nós temos três transições possíveis. Posso ir para 0, 0. Quando é que eu posso ir para 0, 0? Posso ir para 0, 0 quando a entrada A e a entrada B forem 0, que é o que está aqui desenhado. Posso ir para 1, e quando é que eu vou para 1? Vou para 1 quando a entrada A for 0 e a entrada B for 1, é o que eu tenho aqui, ok? E posso ir para 0, 1, vou ir para 0, 1, quando a entrada A for 1. Independentemente do B, eu vou para 0, 1, que é o que eu tenho aqui. Pronto, e assim está construído o nosso diagrama de estados. Perguntava ainda aqui se a saída era de que tipo de máquina. Como a saída mantém-se inalterada para cada estado, portanto, no estado 00 é 0, no estado 01 é 1, no estado 10 é 1 e no estado 11 é 0, portanto, não se altera com as entradas, só depende do estado, trata-se de uma saída do tipo de máquina de Moore, que só depende do estado atual e não depende das entradas, neste caso não depende nem de A nem de B. E, portanto, está assim construído e terminado este problema. No último grupo de questões da prova escrita, era-vos dado um diagrama de estados para vocês fazerem síntese do sistema digital. Iniciava-se o processo com a construção do diagrama de fluxos a partir do diagrama de estados. Ora, este diagrama de estados é muito simples, porque apenas e só tem transições normais a partir do clock, sem entradas, e tem saídas do tipo Moore, não tem saídas do tipo de máquina de Mealy. Como tal, torna-se muito simples construir o diagrama de fluxo. Porquê? Porque o diagrama de fluxo constrói-se a partir de três coisas. Verificar se temos as saídas de Moore, e aí nós colocamos as saídas de Moore dentro de uma caixinha de um retângulo onde nós informamos o que é que acontece. Neste caso, P vai a 0, que foi o que estamos a colocar aqui. Verificamos qual é o estado onde ele está. Neste caso é o 001, é o estado 001. E depois vemos as transições. Não tendo nós saídas de Mealy, só temos que ver a transição. E neste caso nem sequer temos a questão, ou seja, a saída é diretamente para o estado 01 e é o que nós construímos a seguir. Portanto, construímos, saímos para o estado 01. No estado 01, o P vai a 1. Quando nós temos duas setas, significa que a primeira seta é o que acontece à entrada do estado, ou seja, o P vai a 1. A segunda seta significa o que é que acontece à saída do estado. Ora, quando nós temos 01, vamos para o estado 011 e vamos colocar a nossa saída P a 0, como nós temos aqui. Reparem que não temos mais nenhuma informação até das saídas do tipo saída até chegarmos ao estado 100. Ora, então isso significa que não há qualquer alteração desde este do estado 011 até chegarmos ao estado 100. Então as nossas caixas ficam vazias, devem ser sempre colocadas, mas ficam vazias só para dar a ideia que passamos por este estado. Quando chegamos ao estado 100, então colocamos a nossa saída a 1. E reparem que vamos manter a nossa saída a 1 no estado 110
e só voltamos a alterar a saída P novamente no estado 001, o estado inicial onde iniciamos, e terminamos assim o ciclo. Da mesma forma que no diagrama de estados temos sempre uma sequência, e portanto ele dá sempre a volta, também no nosso diagrama de fluxo nós vamos ter exatamente o mesmo processo e vamos ter uma volta completa. E, como vocês podem ver, esta pergunta era muito simples, era apenas e só fazer este desenho de diagrama de fluxo. Se tivéssemos um diagrama de estados mais complexo, onde teríamos entradas ou teríamos saídas de Mealy, aí sim teríamos que ter algum cuidado a fazer o nosso diagrama de fluxo, porque teríamos que ter aqui a questão no meio e depois teríamos que acrescentar as saídas de Mealy a seguir esse ponto de interrogação. Nesta questão, pedem-nos para construirmos a tabela de excitação e a tabela de transição a partir do diagrama de estados. Ao contrário do grupo de problemas anteriores, onde nos é dado o esquemático e a partir daí nós construímos as funções de excitação dos flip-flops, construímos a tabela de excitação e depois é que construímos a tabela de transição. Neste exercício, ao darmos o diagrama de estados, nós começamos por construir a tabela de transição, ou seja, qual será o estado futuro. E só depois é que vamos construir a tabela de excitação. Então vamos observar com alguma atenção. Vamos começar por aqui e vamos começar pelo estado 00. E pelo estado 00, o que nós verificamos é que o estado 00 não faz parte da nossa sequência principal. Não fazendo parte da nossa sequência principal, então eu vou colocar aqui de onde queres, porque neste momento não sei para onde é que ele vai. Ok? O estado seguinte, o estado 001, vou observar e eu sei que ele vai para o estado 010. Foi o que eu coloquei aqui. No estado 010, eu vou para o estado 01. No estado 01, vou ver aqui o meu diagrama de estados e eu vou para 101. 101. O estado 100, vou observar aqui o meu diagrama de estados e do estado 100 eu vou para o estado 110. No estado 101, eu vou para o estado 111. No estado 110, eu vou para o estado 001. E por fim, no último estado da minha tabela, no estado 11, eu vou para o estado 100. Ora, eu tenho que construir a minha tabela de transição sempre a partir do meu diagrama de estados e ver por onde é que ele vai. Ok? Portanto, quando me der o diagrama de estados, eu tenho que sempre construir primeiro a minha tabela de transição, ou seja, o meu estado futuro, por onde é que eu vou. Ok? Só a partir daqui é que eu vou construir a minha tabela de excitação. Ou seja, o que é que eu tenho que ter na entrada do meu flip-flop para ter estes resultados futuros à saída do flip-flop. No caso do flip-flop D, é muito simples este passo. Porquê que é muito simples? É muito simples porque nós sabemos que o flip-flop D é um flip-flop do tipo dummy, ou seja, o que está na entrada é o que eu coloco na saída. Ao contrário do flip-flop JK, como nós vimos antes, em que a combinação do J e do K irá dar uma determinada saída, no flip-flop D, o que está na sua entrada, ou seja, o que está na entrada é o que está na saída. Ora, assim sendo, se eu sei que a saída tem que ter este resultado, a minha entrada também terá que ter esse resultado e, portanto, eu vou ter uma tabela exatamente igual à tabela de transição. A minha tabela de excitação é exatamente igual à minha tabela de transição. Para terminarmos esta questão, falta-nos apenas e só construir a tabela da saída P. E o que é que nós observamos? Na primeira não sabemos, portanto não nos é dito nada e portanto eu vou pôr um de onde quer também. A seguir, em 001, eu sei que o P vai a 0. Em 010, eu sei que o P vai a 1 neste estado e depois, quando sair deste estado, a seguir vai a 0. Portanto, quando ele passa para 0, 1, 1, ele vai a 0. Mas também vai a 0. Reparem, o 0, 1, 1 vai para 1, 0, 1.
portanto também vai a 0 aqui, ok? E aqui também irá a 0. Quando passa para o estado 100, ele irá a 1 e quando continua a 1 quando passa para o estado 10. E, portanto, temos aqui construída a nossa tabela de transição e tabela de excitação no nosso circuito digital. Ainda nos pediam nesta questão para construirmos então as funções de excitação dos flip-flops. Ora, começando em D, portanto, eu preencho X no primeiro quadrado, 0, 0, 1, 1, 0, 1, a partir daqui da minha tabela. Ora, observando o meu mapa de Carnot, faço aqui um grupo de 2 elementos a 1, faço outro grupo de 2 elementos a 1, e portanto eu vou ter D2 igual a Q2 e não Q1, ou Q1 e Q0. Pronto. Para o flip-flop 1, preencho de onde quer 1, 1, 0, primeira linha, segunda linha 1, 0, 0. Ora, muito bem, a partir daqui, o que é que eu faço? Faço aqui um grupo de 4, que será não Q1, e faço aqui um grupo de 2, aproveitando este onde quer e este 1, para fazer um grupo de 2, e fico com não Q2 e não Q0. Para o flip-flop 0, X, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E, portanto, faço aqui dois grupos de 2 unidades cada um. Este aqui será não Q2, Q1, e aqui será Q2 e Q0. Portanto, esta é a nossa função de excitação. Para a minha saída P, também construo. Fico x0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, e portanto o que eu observo é que tenho então aqui a função da saída P é não Q0. E portanto temos assim construído as funções de excitação dos flip-flops D e a função da saída P. Por fim, perguntam-nos então se o sistema é autocorretor e para justificar convenientemente a resposta, a nossa resposta. Ora, o que é que nós observamos? O sistema é autocorretor porque? Porque é que ele é autocorretor? Tem apenas um estado que não faz parte da sua sequência principal, que é o estado 000. Portanto, todos os outros estados fazem parte da sequência principal. Ora, pegando nas funções de excitação que nós calculámos no exercício anterior e substituindo Q2 por 0, Q1 por 0 e Q0 por 0, que são as entradas, é o estado que não faz parte, são as entradas que nós estamos a considerar. Ora, nós vamos verificar que a minha saída vai ficar, D2 vai ficar a 0, a minha saída, a minha entrada D1 será 1 e a minha entrada D0 será 0. Ou seja, os flip-flops no estado seguinte vão para 0, Q2 será 0, Q1 será 1 e Q0 será 0. Ora, assim sendo, o que é que acontece? Eu estando no estado 00, no ciclo relógio seguinte eu vou para o estado 010. E como o estado 010 faz parte da minha sequência principal, então significa que eu nunca fico preso fora da sequência principal, porque o único estado que não faz parte da sequência principal é o 00 e ao fim do ciclo relógio volta à sequência principal. Portanto, o meu sistema é autocorretor. Concluído este exercício, concluímos então a correção da prova escrita, realizada na época da avaliação periódica normal. Espero que vos sirva para perceber algumas dúvidas que vocês tiveram e que vos sirva também para vos ajudar a ter uma nota melhor agora na prova de exame de recurso. Ok? Muito obrigado e até uma próxima.